Fala galera, aqui é o professor Douglas Azevedo e estamos iniciando mais um vídeo da série Revisando a Revisão e hoje é dia de matemática. Então vamos lá galera, nosso conteúdo de hoje é sobre as frações decimais e os números decimais e também perímetro, né? E a primeira questão então ele pedia que nós relacionássemos as frações com os números decimais, ou seja, então vocês já tinham ali as frações montadas e também os números decimais e vocês precisariam apenas assinalar as questões, né, o número decimal que correspondia a cada fração. Bem, coloquei aqui no meu quadrinho aqui as frações que nós tínhamos disponíveis lá na nossa revisão, tá? E vamos relembrar então um pouquinho como que eu vou fazer essa transformação, tá? Então, em cima nós sabemos que nós temos o nosso numerador, né? A gente já viu bastante isso nas nossas aulas de frações. E embaixo nós temos o nosso denominador, certo? Então, o que vai mandar aqui para mim é o denominador, tá? Então, todos os nossos denominadores aqui é 10. Então, tá. Então, como eu já sei que o meu denominador é 10, eu vou ter um número decimal com apenas um número após a vírgula, tá? Então, como é que eu vou fazer para agora descobrir como vou transformar essa fração em um número decimal? Bem, vou analisar meu numerador. Se o meu numerador não for igual ou maior do que o meu denominador, no caso 10, eu vou ter que fazer um complemento com ele, tá? Por exemplo, vou repetir o meu numerador, tá? Porém, eu falei que se o denominador é 10, eu tenho um número após a vírgula. E sempre o meu numerador, se ele for menor do que o meu denominador, claro, ele vai ficar após a vírgula. Então, para completar a fração, é apenas eu repetir a quantidade de zeros que eu tenho no meu denominador, tá? Então, repito o meu numerador e na frente dele eu coloco a quantidade de zeros que eu tenho do meu denominador. Bem, se o meu denominador só tem um zero, então apenas um número após a vírgula. Então, conto um número, vírgula, zero. Segundo exemplo, 13 décimos. O 13, ele é maior do que 10. Ou seja, eu já tenho dois algarismos. Então, eu vou repeti-los. 13. Como o meu numerador ele é maior do que o meu denominador, eu não preciso acrescentar nenhum zero, tá? Porque o que manda, novamente, é o denominador, tá? Se o meu denominador é 10, eu tenho que ter, no mínimo, 2 algarismos lá no meu número decimal. Como eu já tenho 2 algarismos, aquele esqueminha de sempre. Conto um número sempre do final para o início, de trás para frente, conto um algarismo e coloco a vírgula, tá? Outro exemplo, 109 décimos. 109 décimos. Vamos lá. De novo, para eu ter um número decimal como denominador 10, eu tenho que ter no mínimo 2 algarismos. Lá na primeira eu fiz o complemento com zero, por quê? Porque só tinha um algarismo, então eu tive que complementar com o zero. Na segunda opção eu não precisei complementar nada, porque eu já tinha no mínimo 2 algarismos. Professor, e agora? Tem 3 algarismos. Sem problema nenhum. Vou repetir o meu numerador, 109. De novo, de trás para frente eu conto um algarismo, eu conto uma casinha e coloco a vírgula. Então eu conto 1 e vírgula. Então eu tenho 10 inteiros e 9 décimos. Então nessa fração aqui, 109 décimos, eu tenho 10 inteiros pintadinhos por completo e a décima parte eu pintei apenas 9 pedacinhos dela, tá? Outro exemplo, 4 décimos. Então, novamente, só tem um algarismo. Então, vou repeti-lo aqui novamente. E, para poder ter a quantidade mínima, de novo, 2 algarismos, né? Porque a minha base aqui é 10, o meu denominador é 10. Então, eu complemento com o zero na frente, conto uma casinha e vírgula. E no caso, a última fração da nossa atividade era 33 décimos. Então, eu vou repetir novamente meu numerador
Tenho 2 algarismos, então não tenho a necessidade de complementar com 0. Conto uma casinha e vírgula. Então, lá na nossa questão de número 1, vocês precisavam relacionar a fração 5 décimos a 5 décimos, 13 décimos a 1 inteiro e 3 décimos, 109 décimos a 10 inteiros e 9 décimos, 4 décimos a 4 décimos e 33 décimos a 3 inteiros e 3 décimos. Certo, galera? Espero que tenha ficado claro para todo mundo aí. Novamente, se tiver alguma dúvida, deixem nos seus comentários que a gente vai respondendo. Nossa questão de número 2, então, ela diz o seguinte. Alex leva constantemente seu cachorro ao veterinário. Da última vez que visitou o veterinário com o seu cachorro, estava pesando 22,6 kg. Seu pet ficou doente e precisou voltar ao veterinário. Ao verificar o peso do cachorro, a balança marcou 19,8 kg. Entre essas duas visitas ao veterinário, qual foi a diferença de peso do cachorro de Alex? Bem, aqui então nós já temos uma palavra que já vai nos identificar o que a gente precisa fazer. Qual a operação, né? E relembrando então todas as nossas aulas que a gente falou desde o início do ano, provavelmente já viria isso em anos anteriores também. Quando essa palavrinha diferença aparece, nós estamos relacionando a operação de menos, tá? Subtração. Então apareceu. Eu quero a diferença de tal situação, é eu pegar os dois montantes e diminuí-los, assim a gente vai ter a diferença, tá? Então, na primeira visita, o cachorro de Alex tinha 22,6 kg e na segunda ele estava com 19,8 kg. Ou seja, estava mais leve, né? E o cachorro dele acabou perdendo peso. Mas ele quer saber qual foi essa diferença então. Então não tem erro, tá? É só a gente seguir a regrinha básica da matemática. Sempre na adição, na subtração, armar as contas respeitando cada algarismo dentro da sua casa pré-determinada. Então agora, decimais dentro dos decimais, unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Ou seja, vírgula embaixo de vírgula, algarismo embaixo de algarismo, respeitando cada um a sua unidade em si ali, tá? Ou seja, decimal, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e assim por diante, tá? Então, conta armada, vamos fazer o que ele nos está pedindo. 6 menos 8 eu não consigo retirar essa quantia, né? Então, a regra básica da subtração que a gente já tinha visto nos outros anos anteriores, em terceiro ano, segundo ano, até mesmo no início do quarto ano, onde a gente já viu. Se o meu número de cima não consegue subtrair o de baixo, vamos lá recorrer para o nosso amigo do lado. O 2 vai emprestar para o 6, que ele se torna agora, então, 16. 16 eu consigo agora subtrair 8, né? 16 menos 8 é o próprio 8, tá? Lá agora ficamos com apenas 1. 1 eu não consigo subtrair 9. Então, novamente, vou ter que pedir auxílio aqui para o meu vizinho, para o meu amigo do lado. E agora eu tenho 11. 11 menos 9, só a gente fazer a diferença aí, né? Nós temos, então, 2. Porque de 9 para 11, eu tenho 2. Né? Vamos confirmar? 9, 10, 11. Então, eu tenho 2 unidades. Meu resultado. 1 menos 1, 0. Pronto. Nosso problema está no final. Certo? Não. Por que que não? Porque ainda falta-nos colocar a vírgula. Não posso esquecer da vírgula, tá? Porque 28 é diferente de 2 inteiros e 8 décimos. Tá, gente? Então, a vírgula aqui vai fazer toda a diferença no meu resultado. Então, o cachorro de Alex, de uma consulta para outra, a diferença era de 2,8 kg. Beleza? Então, de novo, galera, não tem erro. Se eu seguir a regra da matemática, seguindo a ordem
decimal embaixo de decimal, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, vírgula embaixo de vírgula, não tem problema algum, tá? Sempre lembrando que o número que aparecer sozinho, sem vírgula, isso é um número inteiro, então ele precisa contar a partir da casa da unidade e não da casa decimal, beleza? Vamos lá, nossa questão de número 3, ele pediu o seguinte: relacione as frações decimais com a forma de leitura dos números decimais. Bem, então eu fiz o esqueminha aqui no quadro e coloquei as minhas frações, transformei todas em números decimais só para a gente ver como é que seria a leitura de cada um deles, tá? Então, relembrando, sempre o número que vem antes da vírgula sempre será o inteiro. O que tiver após a vírgula, no caso aqui, decimal, tá? Então, como é que eu faço essa primeira leitura? 9 inteiros e 7 décimos. Segundo exemplo, 5 inteiros e 7 décimos. Terceiro exemplo, tenho inteiro? Não tenho. É 0. Então, eu não faço leitura de inteiro, eu faço apenas a leitura da parte decimal. Então, aqui é 6 décimos. Próximo exemplo, 1 inteiro e 9 décimos. Próximo exemplo, 2 inteiros e 9 décimos. E o último exemplo, 3 inteiros e 1 décimo, tá? Então, só relembrando, galera, sempre que eu tiver os números decimais, o número que estiver à frente da vírgula, eu sempre vou chamá-los de inteiro. Inteiro, inteiros, no caso, se for mais de 1. E o que estiver após a vírgula são os meus decimais, ok? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Na nossa questão de número 4, ele dizia o seguinte: quando foi à feira, Gertrudes comprou 3,2 kg de limão, 8,2 kg de batata e mais 0,4 kg de ameixa. Bem, nessa última parte dessa frase aqui, ele já me deu a deixa do que eu preciso fazer, né? A mais. Então, era só eu somar tudo. Então, ao colocar os 3 produtos em uma única sacola, esta deverá suportar uma massa total de quanto? Né? Quanto que Gertrudes, então, colocou dentro dessa sacola e quanto que essa sacola deveria suportar, então. Bem, como o próprio probleminha já falou lá no início, né, ele já me deu a dica de que situação que eu devo fazer. Se ia ser adição, subtração, multiplicação, né? Ele me disse a mais. Então, ou seja, eu teria que somar todos a quantidade de quilogramas ali que Gertrudes havia comprado de legumes, frutas, né, e etc. Então, para ver quanto queria essa sacola teria que suportar. Então, a nossa continha já está armada lá. Lembrando da nossa regra. Decimal embaixo de decimal, unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula. Se eu seguir essa regra, não tem como dar errado, né? E claro, ir fazendo os cálculos tranquilamente, como tem que ser, tá? Então vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 com mais 4, 8. 3 mais 8, vamos lá. 8 com mais 3, vamos fazer o contrário, que é mais rápido, né? Daríamos 11. 11 mais 0, continua sendo 11. Então, a sacola de Gertrudes terá que suportar 11,8 quilogramas, né? Para que ela não arrebentasse e pudesse carregar em todos os seus hortifrutos tranquilamente para casa, tá? De novo, relembrando, ao armar as minhas contas, as minhas operações, eu preciso organizar decimal embaixo de decimal, unidade embaixo de unidade, se tiver dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Lembrando, se o número estiver apenas sozinho, esse número ele é inteiro, então ele precisará ir a partir da casa da unidade, beleza? Regrinha aí de ouro, não esqueçam desses pequenos detalhes, galera. Na nossa última questão, então, da nossa revisão de matemática, ele apareceu lá 4 figuras para vocês, onde vocês deveriam analisar cada uma delas, né? E abaixo eu pedi que vocês relacionassem as colunas ali referente a cada figura, né? Então, a figura 1, A no caso,
qual era a questão do perímetro dela, na figura 2, qual era o perímetro dela e assim por diante. Para saber o perímetro, vocês deveriam fazer os cálculos, tá? Aparentemente, esses cálculos são todos cálculos fáceis de realizar mentalmente, se nós quiséssemos, inclusive, tá? Mas como estamos começando a trabalhar o perímetro, né? O que é o perímetro exatamente? Como descobrir o perímetro de determinada área, né? De determinada figura, de determinado inteiro, que seja, tá? Então, é o fazer a soma de todos os lados. No caso aqui, eu tenho duas figuras com 4 lados cada uma delas e duas figuras com 3 lados cada uma delas. Mas posso ter figuras com mais lados, tá? Então, iria complicar talvez um pouquinho mais, dependendo dos valores e tudo mais, tá? Mas como estamos apenas iniciando a falar sobre o perímetro e tudo mais, ainda vamos deixar aí um pouquinho para os próximos anos também, tá? Mas essa primeira noção agora é mais tranquilo. Então, o que eu tenho que saber como realizar o perímetro de determinada área? É eu analisar a minha figura, ver quantos lados ela tem. Se não aparecer ali os resultados para mim da medição de cada lado, aí eu medir com uma régua, com 1 metro, quanto tem cada lado do meu inteiro, da minha figura ali, né? E fazer a soma de todos os lados. Bem, a figura que estava disponível na nossa revisão, todas elas já tinham todos os lados identificados com sua metragem. Então, por exemplo, a figura A, um lado media 2,5 cm, no outro também 2,5 cm, num terceiro lado 4,5 cm e no outro lado também 4,5 cm. Então, nós tínhamos aqui um retângulo, né? Então, é só a gente seguir a regra básica, decimal embaixo de decimal, se tiver unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante, respeitando vírgula embaixo de vírgula, e armar a conta e realizar a minha soma. Porque lembrando, perímetro é a soma de todos os lados, ok? Então vamos lá, 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20. Fica o 0, sobe-se o 2. Vamos botar a vírgula aqui já para não esquecer. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14. Então, a minha primeira figura tem como perímetro 14 centímetros, tá? Segunda figura, não tem decimal, só tem a minha casa de unidade, então organizei uma embaixo da outra, tudo certo. 2 mais 4, 6, 6 mais 5, 11. Então, a minha segunda figura tem de perímetro 11 centímetros. Figura C, novamente não temos decimal, apenas unidade, então só organizar um embaixo do outro e vamos lá. 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 4, 12. Então, o nosso perímetro da figura C é 12 centímetros. E a nossa última figura, nós tínhamos 3 lados, sendo um lado 5 centímetros, um outro lado 4 centímetros e um outro lado ainda 3 centímetros, certo? Então, vamos lá. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, temos também o total de 12 centímetros, ok? Então, com essa questão a gente finaliza mais uma revisão. Novamente espero que tenham gostado, que tenha sanado alguma de suas dúvidas aí, revisado todo aquele conteúdo que a gente precisei para a nossa próxima avaliação. Lembrando que, gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Nós temos aí mais uma sequência de 4 vídeos até o final do ano da série Revisando a Revisão. Mas vem vídeos novos aí também, tá? A gente já está planejando vídeos novos para não ficar apenas também nessa questão da série Revisando a Revisão. Ok, galera? Deixo aqui um grande abraço a todos e até o próximo vídeo então. Valeu!